Alô você, mais 15 dias passaram e estamos juntos novamente aqui em mais um Malembe Malembe. Excepcionalmente hoje, só estou eu e o Madrino Ventura, porque a Petra foi ter... não sei se a gente pode dizer... Foi tratada da sua fertilização, foi tratada da sua... Enfim, coisas de mulheres. Estamos juntos novamente e tenho certeza que o programa de hoje vai gerar alguma polêmica, alguma controvérsia, porque, querendo ele ou não, nos últimos dias ou nas últimas semanas, o nosso convidado se viu aí envolvido numa série de outros programas e de outras gravações. Ele vai contar tudo aqui pra gente e tenho certeza que você vai gostar muito. Com vocês, Madrino Ventura. E com vocês, Miguel Cardoso. Pessoal, o Miguel é ativista antirracial e foi diretor executivo durante muito tempo da Black European. O Miguel vai estar aqui conosco durante o programa. Agradeço a oportunidade. Obrigado aos dois pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer tê-lo aqui. Para mim também. E esperamos sair daqui também esclarecido, né? Eu acho que nunca vamos sair totalmente esclarecidos, né? Porque Vamos tentar. por mais que a gente esclareça, a gente sempre sai confuso. Com mais dúvidas, certo? Mas antes de começar mesmo o programa para valer, nós temos uma dinâmica aqui que é a seguinte. E também a valer. É a valer também. Não deixa de ser a valer. O convidado anterior deixa sempre uma pergunta para o convidado que vier a seguir. Sim. O que vai acontecer no final do programa, você também vai deixar uma pergunta para o próximo convidado. Queríamos que você, por favor, olhasse para aquele monitor e respondesse a pergunta da Catarina Pardal, que esteve aqui há 15 dias atrás. Ok. Olá, eu sou Catarina, sou doula, e a pergunta que eu deixo para o próximo convidado é: fala-nos da tua infância. Ela foi meiguinha. Meiguinha. A minha infância não foi uma infância fácil. Eu cresci numa família monoparental. Também tive durante os meus primeiros 6 anos de vida ao cuidado do Estado. Foi uma infância que começou de uma forma não muito boa, não talvez como qualquer criança gostaria que fosse, mas depois cresci dentro daquilo que é a vida de uma criança negra aqui em Portugal. Tentei ao máximo usufruir e divertir-me e ter grandes partilhas de bons momentos com a minha família. Mas obviamente há sempre momentos que nos ficam marcados pela negativa, mas eu costumo dizer que tudo que nos marca pela negativa é uma aprendizagem que nos faz depois crescer, não só enquanto homens, enquanto pessoas, acima de tudo enquanto seres humanos que são capazes de contribuir com o melhor de si para a sociedade. O Madrino fez a apresentação do convidado, que é você, mas eu queria saber de você. Quem é o Miguel Cardoso? Olha, o Miguel Cardoso é um cabo-verdiano nascido em Lisboa. Eu sou filho de cabo-verdiano, os meus pais vieram para Portugal nos finais dos anos 60. Eu e alguns dos meus irmãos já nascemos aqui em Lisboa. E sou uma pessoa que... O Miguel Cardoso é uma pessoa ambiciosa, não com uma ambição que passe por cima das pessoas, mas é uma pessoa muito focada. Sou uma pessoa com muitas convicções, com princípios e valores, e nunca abdico desses princípios e valores em prol de outras coisas. Sou uma pessoa muito de família, sou amigo dos meus amigos, sou uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, gosto de partilhar momentos com as pessoas e, acima de tudo, sou uma pessoa que faz da sua caminhada uma caminhada em ajudar e em se posicionar sempre do lado certo da história. De uma forma assim muito resumida, é assim que eu... Você é ligado ao ramo imobiliário? Sim. Eu trabalho para uma empresa internacional que tem sede aqui em Portugal e cujo... Se quiser dizer o nome, não tem problema nenhum, fique à vontade. Cujo objetivo da empresa é dinamizar a estrutura imobiliária aqui em Portugal, e eu sou responsável pela gestão de todos os apartamentos, ou seja, tudo o que é a parte dos inquilinos, dos arrendamentos, da gestão de equipas de limpezas, de manutenção, de parcerias com outras empresas, sou eu que trato disso tudo. E nas horas vagas participa de programas de televisão que dá alguma confusão e é filmado dentro de um avião também, envolto numa confusão, principalmente por provocação, não é isso? Exatamente. Nos últimos meses têm sido assim, digamos que um bocado tumultuosos, não é? Mas há uma coisa que para mim, eu costumo dizer que é quando nós nos posicionamos do lado certo da história, todos estes tumultos acabam por valer a pena, não é? Porque eu sei que tudo o que aconteceu, todas estas coisas têm sempre um propósito. E, acima de tudo, o meu propósito enquanto pessoa e enquanto ser humano com valores e princípios
é sempre posicionar-me do lado certo, nem que para isso custe ter que passar por algumas dessas situações. Miguel, o que é que impulsionou-te a enveredar por esta área? Estás a falar da questão do racismo. Olha, houve uma situação que aconteceu aqui em Portugal que a mim me marcou muito. Eu tinha 10, 11 anos, que foi a morte de um jovem cabo-verdiano que se chama Alcindo Monteiro, não é? Ele morreu, se eu não estou ele foi assassinado se não estou em erro, em 96 ou 97, agora está-me a falhar a data, no dia 10 de junho, não é? No dia de Portugal, ou melhor, no dia da raça, como antes diziam. E eu lembro-me perfeitamente de ver as notícias e de ter a minha mãe a dizer-me: temos que ter cuidado, não podemos sair à rua porque morreu, e eu sou de origem cabo-verdiana, porque um jovem cabo-verdiano foi assassinado. Portanto, isso para mim, tendo nascido aqui em Portugal, foi o clique que deu naquilo que era a minha visão sobre a estrutura racial que existe na sociedade portuguesa. E eu aí percebi que, embora tivesse nascido aqui em Portugal, houve uma série de fatores na minha vida que mostraram isso, mas esse acontecimento, esse triste acontecimento, deu uma perspectiva totalmente diferente daquilo que eu até então pensava que era Portugal. E eu aí percebi que eu não pertencia bem ao sítio onde eu tinha nascido. Eu estava olhando para o Madrino e estou olhando para você. Você deve ser 3 vezes o tamanho do Madrino. Não é? Você pratica algum tipo de desporto? Você cuida do corpo? Não, sim, eu hoje em dia, eu treino todos os dias, de manhã, das 6 da manhã até às 8. Já faço isto há muitos anos, só não treino sábado e domingo, mas há muito tempo deixou de ser uma coisa das física. Das 6 às 8 da manhã? Sim. Há muito tempo que deixou de ser uma questão física para mim. Para mim o treino são aquelas 2 horas que eu dedico a mim próprio, mas mais a nível mental, mais numa questão de vou começar o dia desta forma para que o dia me possa correr bem. Portanto, mas isso também te ajuda a enfrentar as confusões do dia a dia? Sem dúvida nenhuma. Você se prepara para isso? Não, claro, sim. Mas eu acho que não tem mais a ver com a parte física, tem mais a ver com o tipo de pessoa que eu sou. Como eu vos disse, eu sou uma pessoa que se posiciona muito em tudo que diz respeito àquilo que são as minhas convicções, e eu não permito que... Eu sou uma pessoa muito democrática, eu ouço a opinião dos outros e aceito e tolero as opiniões dos outros, mesmo que muitas vezes eu acho que essas opiniões sejam totalmente irracionais e totalmente inaceitáveis em democracia, mas obviamente que eu também tenho que me preparar principalmente mentalmente, para fazer frente às pessoas que... Sim, porque eu chamo o Madrino de bonitinho muito mais facilmente do que a você. Você tem que pensar 2 vezes. Agora, falando sério, há pouco tempo atrás tivemos o episódio do Vini Júnior. Você é um benfiquista ferrenho. Sim. Você esteve num programa de televisão, num debate, aconteceu o que aconteceu, e provavelmente, não vou dizer aqui imensa gente, mas provavelmente agora alguém que está assistindo deve ter dito: lá vem esses gajos com a história do racismo outra vez. Você já ouviu isso também? Já ouvi tantas vezes. É inacreditável como é que nós em 2026 ainda temos pessoas a dizer: mas já estamos fartos, agora é tudo racismo, agora está na moda dizer isto é tudo racismo, já não se pode dizer nada que é tudo racismo. Isso faz parte de um problema estrutural que existe em Portugal, que é a negação histórica do racismo, não é? As pessoas gostam, as pessoas não só quase que impulsionam o racismo, mas ao mesmo tempo negam a essência desse mesmo racismo, porque no fundo é uma forma de manterem os privilégios, de não abdicarem desses privilégios que têm. Mas, Miguel, você teve a oportunidade de viver algum tempo no Brasil. Sim. Você sentiu alguma forma de racismo no Brasil também? Não, existe, sim. Ou você sente aqui muito mais do que no Brasil? Não, existe. Eu acredito que são 2 questões diferentes, porque eu, quando fui para o Brasil, eu fui um bocado iludido com aquela grande questão da democracia racial, não é? Nós aqui, quem não vive no Brasil, acha muito que quando chega ao Brasil todas as pessoas de todas as cores convivem muito bem, e não é bem assim. Há de facto um problema de racismo estrutural no Brasil, há de facto um problema que vem dos anos e anos de escravatura e de marginalização das comunidades negras no Brasil, e obviamente que se sente. Eu senti isso em diferentes situações, não foi muitas vezes, mas há uma grande diferença entre Portugal e o Brasil. Aliás, há 2 grandes diferenças para mim. Primeiro é a nível jurídico, não é? A forma como o Brasil, enquanto Estado de Direito, trata o racismo é totalmente diferente da forma como Portugal trata. E em segundo lugar... Você acha que conquistaram, fizeram avanços? Claro, fizeram avanços, sim. E em segundo lugar é a forma como o povo se posiciona
para confrontar o racismo. É totalmente diferente daquilo que acontece aqui em Portugal. Eu no Brasil já assisti várias vezes, não interessa se és branco, se és negro, quando as pessoas veem um ato de racismo, seja no supermercado, seja num shopping, seja onde quer que seja, as pessoas em comunidade se posicionam. Aqui em Portugal não. Aqui em Portugal tu podes estar a passar numa rua e alguém ofender-te ou tratar-te de uma forma totalmente inaceitável com base na tua cor de pele e dificilmente vais ver alguém a meter-se, porque quanto mais a pessoa pode passar e ir à sua vida, é raro ver alguém a meter-se. E esta é uma grande estas duas são grandes diferenças. Primeiro a parte jurídica, a forma como juridicamente se olha para o racismo no Brasil e depois a forma como a comunidade se posiciona. E eu acho que no Brasil, tenho certeza que se posicionam de forma mais convicta, mais veemente. Tem muito a ver também com a questão da própria cultura de cada país, não? Claro, nós claro. que acabamos de ter mais... Não é meu problema, estou nem aí, desde que não toca a mim, Claro. está tudo muito bem. Não, e também tem muito a ver com o avanço que não foi feito. Não? Claro. Porque eu diria que no Brasil quase que é isto... o facto do racismo ser criminalizado da forma como é quase como uma reparação histórica àquilo que foi o passado esclavagista do Brasil, não é? Ou seja, é quase como reparar historicamente aquilo que aconteceu no passado, que já se distingue daquilo que acontece aqui em Portugal. Em Portugal não há nenhuma vontade, nem da sociedade, nem do Estado, de fazer qualquer tipo de reparação histórica nesse sentido. E nós sabemos que se há país que devia ter essa iniciativa, que deveria ter esta questão das reparações históricas como debate, esse país deveria ser Portugal. Não só pelas relações históricas que Portugal tem com, por exemplo, com os palopes, não é? Exato. E por ter uma grande comunidade de pessoas oriundas dos palopes aqui em Portugal, mas também porque há muitos portugueses que vivem nos palopes e, portanto, era importantíssimo para quebrar um bocado aquilo que são as mazelas e as consequências da colonização, poder-se debater este tema. Mas lá está, ao contrário do Brasil, Portugal ainda não tem abertura para discutir o racismo como deveria. Infelizmente estamos presos a esta questão. De 0 a 10, você é quanto benfiquista? Sou 500. 500. Você acha que aconteceu aquilo que todo mundo tem quase a certeza que aconteceu dentro do campo? Eu não acho. Eu tenho certeza aquela atitude de pôr a camisa foi para realmente ninguém perceber? Atitude de cobarde, atitude de rato, que é que nós chamamos. Você acha Os mesmo? ratos é que se escondem. Os ratos, quando vem um ser humano a aproximar-se, escondem-se dentro de um esgoto. E para mim foi uma atitude de rato. Eu não acho. Eu tenho a certeza absoluta e nunca vou deixar de ter a certeza absoluta que naquele momento, naquele exato momento em que esse jogador tapa a boca com uma camisola, ele usou e utilizou uma injúria racial para ofender o Vinícius. Miguel, não tem qualquer dúvida. Agora vem aqui o Vinícius Júnior e diz que... Se vier, tem que trazer a Virgínia. Sem a Virgínia não entra. É que o Vinícius, no caso, interpretou mal, que provavelmente não foi isso que o Cristiano poderá ter dito. Bom, ainda assim... É assim, eu acho que essa situação seria muito inusitada. Porque há um princípio básico de direito que é o princípio da presunção da inocência. Exatamente. Exato. Mas essa presunção de inocência muitas vezes não é utilizada em relação a pessoas negras. Nós não podemos... Imagina, eu percebo juridicamente a presunção de inocência está lá. Exato. Ninguém é considerado culpado até haver provas que... Exatamente. Mas isso já é diferente daquilo que nós estamos a falar. Eu já estou a partir do princípio daquilo que é a minha experiência enquanto homem negro aqui em Portugal. Não é? E eu sei perfeitamente, e além disso, também vem muito daquilo que é o acompanhamento que eu faço da carreira do Vinícius desde que ele saiu do Flamengo e foi para o Real Madrid. E aquilo que eu disse nas intervenções que eu fiz é que o Vinícius não existe. Há muitos jogadores negros que são ofendidos racialmente nos estádios de futebol. Seja pelos adeptos, seja por colegas de profissão, seja por treinadores. Há muitos, até por apanha-bolas. A grande diferença é que o Vinícius usa o estatuto que ele tem para confrontar essas pessoas, seja os adeptos na bancada, sejam os intervenientes no jogo. E cada vez que o Vinícius teve um comportamento daqueles e se posicionou daquela forma, é porque ele de facto tinha sido alvo de um comentário racista. Eu não tenho dúvidas que aconteceu. Porque repara, tu tens um jogador que faz chama diversas coisas ao Vinícius e não tapa a boca nunca. Eles estão ali a trocar a boca, um chama cagón, o outro chama outros nomes, e de repente, do nada, para dizer uma coisa,
tapa a boca. Quer dizer, nós também não somos ingênuos a esse ponto, não é? Percebemos que se os jogadores estão durante 30 ou 40 segundos a ofender-se um ao outro e ninguém tapa a boca, e a dado momento há um jogador que tapa a boca e começa a fazer insultos que nós não sabemos o que é, mas que o jogador que está perto dele, os dois jogadores que estavam perto dele ouviram os insultos e o jogador corre em direção ao árbitro para chamar a atenção do árbitro. Quer dizer, nós também não podemos ser ingênuos. Eu acho que nem sequer quem defende o Prestiani é ingênuo a esse ponto, mas obviamente que dá-lhes mais jeito e é-lhes muito mais conveniente defender o Prestiani nesta situação. Vou te fazer uma pergunta, vai parecer uma pergunta idiota, mas também uma forma de provocação. Sim. Estádio da Luz cheio, o jogo era importante, o Vinícius Júnior marca um golaço, um grande golo, corre para a bandeirinha de canto e comemora como quase sempre comemora, com aquela dancinha que para muita gente interpretou aquilo como uma forma de provocação. Depois recebe o cartão amarelo por causa da comemoração, acontece a cena do levantar a camisa, ele corre para o árbitro e diz, me chamou de mono, me chamou de macaco, essas coisas todas. No calor de um jogo de futebol daquela dimensão, você não acha que tudo ali pode acontecer? Que aquilo é um caldeirão prestes a explodir? Não concordo com isso. Porque quando você xinga o árbitro de filho da puta, porque ele não marcou uma penalidade a favor ou contra a tua equipa, você também está ofendendo o árbitro. Certo? Certo. Pronto. Quando o batedor principal de pênalti seja de qualquer equipa, perde um pênalti, todo mundo xinga. Cabrão, de merda, não sei o quê. Naquele momento você acha que há algo além da emoção, do calor do futebol? Então eu vou responder com uma questão também, só para nós tentarmos seguir esta lógica. Haveria alguma hipótese de um jogador branco ser xingado pelo Prestiani de mono? Haveria alguma hipótese de um jogador branco que fosse provocar e que para mim não é uma provocação, haveria alguma hipótese de um jogador que marcasse um grande golo, fosse para a frente de uma bandeira de cantos em frente às bancadas dançar, ser chamado, ouvir ruídos de macaco, gestos de macaco e de serem atiradas garrafas de água? Não há. O que foi feito, nem tudo é justificável no futebol. Sim. E eu sou benfiquista provavelmente muito mais doente do que muitos do que estão ali. Só que eu era incapaz de ver uma pessoa e ofendê-la com base naquilo que é a sua cor de pele. Aquilo que foi feito foi uma coisa propositada. E para mim, em primeiro lugar, e eu sou benfiquista, para mim não foi uma provocação aquilo que o Vinícius fez. O Vinícius tem a sua forma de celebrar. Como outros jogadores, eu já vi jogadores a fazerem coisas surreais na forma de até a chutarem placares, a cuspirem nos símbolos que às vezes estão no chão e nunca as pessoas não fazem nada. O que acontece é que nós temos que perceber que aqui aquilo que aconteceu no Estádio da Luz foi: mas quem é esta pessoa? Quem é este preto para vir aqui? Que ousadia que ele tem para vir ao nosso estádio marcar este gol e ainda dançar à nossa frente? Mas quem é esta pessoa? Quem é que ele julga que é? Este é que foi o problema. O problema foi que foi um jogador brasileiro, um jogador negro, a marcar um grande gol, e o público achou, para muita tristeza minha, porque é um estádio que eu já frequentei muitas vezes, é um clube que eu tenho um amor muito grande, e o público achou que era por bem fazer público, grande parte do público, não é? Achou que era por bem imitar macacos, gestos, ruídos, e eu com isso não vou poder concordar. Mas me diz uma coisa, Miguel, eu sou o ponta de lança dos Passarinhos de Massamá, e estamos em Cabo Verde, numa grande final de uma liga importantíssima, e eu marco um golo contra a principal equipa de Cabo Verde, ou de Angola, ou de Moçambique, ou da Guiné, não importa. E vou fazer uma dancinha, eu branquinho lá, fazer... Vamos chamar de quê? Vamos xingar de quê numa situação inversa? No negativo da situação. Vamos chamar de quê? É que mesmo que chamassem branco, não tinha a mesma carga negativa. Porque nós para avaliarmos este xingamento, como se diz no Brasil, nós temos que avaliar historicamente o porquê de haver esse xingamento, não é? Se vocês estiverem em Cabo Verde e marcar um golo e as pessoas começarem a dizer branquinho, eu não considero isso, até porque eu não branquinho não ia me chamar de branco de merda. Branquinho não. Eu não acredito. Eu te perguntei outro dia, mas Pula. Até porque... mas isso, o pula diriam em Angola, em Cabo Verde não diriam. Mas na sua opinião, o pula é um termo racista? Eu não acho que seja. Eu, na minha opinião, não há nenhum termo que se possa dirigir a uma pessoa branca que seja racista. Até porque não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso. Isso é uma teoria que nós hoje em dia, há muitas teorias. Há a teoria da substituição populacional,
à teoria do racismo reverso. Isso não existe. Não existe porque... Mesmo em países africanos. Mesmo em países africanos. Não é possível uma comunidade negra ou pessoas individualmente praticarem racismo sobre pessoas brancas. E o porquê que isso acontece? É isto que as pessoas, e muitas pessoas que vão comentar nas redes sociais não percebem. É porque o racismo não é só chamar ao preto disto, ou vai para isto. Não é só isso. O racismo é muito mais complexo. O racismo é um sistema complexo que um grupo social criou para se superiorizar a outro grupo social. Seja economicamente, seja socialmente, seja politicamente, seja no quesito da habitação, ou seja, há um grupo que manda, vamos dizer as coisas de forma mais simples, há um grupo que construiu um sistema de privilégio em que esse grupo manda e os outros grupos sociais têm que ficar sempre na base da pirâmide. E é por isso que, para mim, uma pessoa ofender outra pessoa com base na sua cor de pele, neste caso, uma pessoa branca ofender uma pessoa negra com base na sua cor de pele, tem um peso totalmente diferente. Quer dizer, nós não foram 13 milhões de pessoas brancas transportadas em navios negreiros daqui da Europa para a América do Sul. Isso não aconteceu. Nós para percebermos o efeito e as consequências de determinadas ofensas, temos que contextualizar historicamente. E essa é a dificuldade que há muitas pessoas que têm a fazer. Há muitas pessoas que não sabem história, nunca pegaram num livro e não conseguem saber o que é racismo. Não é? Aquilo que se chamou ao Vinícius Júnior, aquelas ofensas, não foram ofensas que surgiram assim como às vezes surge, vou chamar o árbitro de palhaço, ou vou chamar... Não. Aquelas ofensas tiveram um objetivo, que foi usar a forma mais baixa e mais vil de destabilizar um profissional de futebol negro, que é, obviamente, fazendo alusão à sua cor de pele e é fazendo a comparação com um animal. E que não acontece só com o Vini Júnior. Não acontece com muito mais jogadores, mas como eu disse, e é uma coisa que eu admiro muito no Vinícius Júnior, podem dizer o que quiserem, que ele é provocador, podem dizer, inventar o que quiserem, mas há uma coisa que o Vinícius podia ser aquele tipo de jogador que há outros no Real Madrid, que podendo sofrer as mesmas situações, não falam. O Vinícius usa o estatuto que tem, podia ficar sossegado no seu canto e dizer assim, eu estou a ganhar o meu dinheiro, estou no Real Madrid, eu não me vou chatear, estes estão aqui a chamar-me nomes, daqui vão para casa, quem está aqui a ganhar dinheiro sou eu. O Vinícius usa o estatuto que tem para denunciar o racismo. E ele, ao denunciar o racismo, faz, eu não sei se ele se apercebe ou não, mas eu acredito que sim, ele faz com que o racismo seja mais debatido, porque o futebol é o desporto mais acompanhado que existe no universo. E ele usa o facto de estar no Real Madrid, que é o maior clube da história, um dos clubes mais titulados, e usa o facto de ser um excelente jogador para denunciar o racismo. Aquilo que o Vinícius faz é a mesma coisa que eu vou a uma esquadra de denunciar um caso de racismo, só que não há visibilidade nenhuma e provavelmente até se vão rir de mim numa esquadra. O Vinícius não. O Vinícius usa o estatuto que tem para denunciar aquilo que para mim é o maior cancro que existe nas sociedades ocidentais, que é o racismo. E como é que você vê as declarações do presidente do Benfica, o Rui Costa, que alegou que o maior símbolo do Benfica está eternizado numa estátua à entrada do Estádio da Luz, que é o Eusébio. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que perceber que o presidente do Benfica não é o Benfica. Não é? O presidente do Benfica é uma pessoa que foi eleita para presidir a instituição. Mas ele não é o Benfica. Nem sequer o Eusébio é o Benfica. Não há nenhum jogador que tenha passado pela história do Benfica que esteja acima do clube, que é o que parece que muita gente está a fazer agora com o Prestiani. Parece que nós estamos a falar do Messi. E estamos a falar de um jogador que chegou há 3 anos a Portugal e que, na minha opinião, nem é assim tão bom jogador. Nós temos que distinguir, e é importante que as pessoas distingam o Rui Costa da instituição Sport Lisboa e Benfica. Não é? Essa tentativa de diminuir o racismo por dizer que nós não podemos, o Benfica não pode ser um clube racista, que não é, mas porque teve na sua maior figura Eusébio da Silva Ferreira. Isto não faz sentido. Isto é tal e qual aquelas desculpas farrapadas que dizem eu não posso ser racista porque a minha empregada é africana. Eu não posso ser racista porque o meu Spotify está sempre com músicas com quizombas e com funanás e não sei o quê. Eu não posso ser racista porque eu na escola o meu melhor amigo era um jovem negro. Isso não é desculpa. Aliás, até fica mal usarem o passado de um clube, porque um clube não se define como não racista com base naquilo que foi no passado, mas é com base naquilo como é que se posiciona no presente. E o Benfica perdeu uma grande oportunidade, agora já está a correr um bocado de trás do prejuízo, mas o Sport Lisboa e Benfica perdeu uma grande, Sport Lisboa e Benfica através da sua direção, não é o clube em si. Perdeu uma grande oportunidade
para ser reconhecido mundialmente como um clube antirracista. Porque esses é que são os valores do Benfica. E os valores e os princípios com que o Benfica, enquanto instituição, se rege, foram totalmente postos numa posição totalmente irrelevante pelo Presidente. E por isso eu acho que aliás, até acho que é um desrespeito. É um desrespeito tentar usar o nome de uma figura tão importante como Eusébio para justificar uma postura de benevolência para com atos racistas. Você tem noção que você afirma coisas que daqui a pouco vão começar a chover comentários aqui. Eu sei que pro lado você dorme melhor, mas você afirma coisas que vão mexer com a emoção das pessoas. Claro. Mas também faz parte da sua maneira de ser e estar meter o dedo na ferida. Claro. E eu posso dizer que quem me conhece e quem acompanhou estas últimas semanas sabe que esta situação para mim atingiu muito, porque de um lado eu tenho um clube de futebol que eu vivo esse clube de futebol muito intenso, e por outro lado tenho um jovem jogador que poderia ser eu, não é? Poderia ser eu a ser vítima de um ato racista, não só de um colega de profissão, mas também do público. E como é que faz essa gestão emocional? Não há gestão emocional que tem que se fazer. Para mim, por mais benfiquista que seja, a minha negritude tem que ser sempre defendida. Sim. Não há, até porque nós estamos a falar de dignidade humana, nós não estamos a falar de futebol. O Benfica é muito importante no âmbito desportivo, é uma parte importantíssima daquilo que é a minha vida e daquilo que eu me conheço enquanto pessoa, mas nada está acima da minha negritude. E nada está acima do reconhecimento que eu tenho daquilo que é o efeito que o racismo tem nas nossas comunidades, não é? E por isso, para mim, eu identifiquei-me. A grande questão é que eu identifiquei muito com o Vinícius. Se isto acontece com um jogador de futebol, o que é que não acontece com nós, como uns mortais no nosso dia-a-dia? Sem levantarem a camisola. Sem levantar a camisola, não é? Pois é. Porque o jogador que levantou a camisola sabia que estava numa grande competição com dezenas e dezenas de câmaras apontadas para ele. E como rato e cobarde que foi, tentou ocultar essa ofensa gravíssima que ele fez ao Vinícius. Mas eu estou muito confiante que eu pessoalmente posso-vos dizer que eu espero que esse jogador nunca mais vista a camisola do Benfica. Espero que ele nunca mais vista e espero que ele seja um exemplo para que no futuro jogadores que pensem, está chateado com um jogador negro, chama-o palhaço, olha, vai dar uma volta, vai para isto, vai para aquilo, mas que nunca ousem em fazer uma ofensa racial. Porque eles sabem que essa é a melhor forma de condicionar um jogador. Eles sabem que essa é a melhor forma de desumanizar o jogador enquanto ele estiver ali. Não é? Porque as pessoas estão no público, têm uma responsabilidade que os jogadores têm. Os jogadores têm uma responsabilidade adicional porque estão ali com colegas de profissões. É a mesma coisa que nós dois trabalhamos na mesma empresa. Eu tenho responsabilidade em tratar-te com o devido respeito. E tu tens que me tratar com o devido respeito. E foi isso que não aconteceu. Você, no seu ramo de trabalho, já sentiu alguma forma de preconceito? Isso é o beabá, não é? Isso é o beabá. Eu acho que a questão não é o ramo de trabalho. Sim, mas eu tenho que perguntar. Não, sim. Eu percebo que estás a perguntar, porque eu estou-te a responder que isso é o beabá, porque não é só. Isto é, sais do carro, entras no carro, sais do carro, entras no autocarro, entras no metro. Tu sentes pelos olhares, tu sentes pela postura das pessoas contigo, no trabalho, sei lá, às vezes as pessoas escapam-lhes assim uma boca com um nome pejorativo e tu tens de te posicionar. Eu sou daquelas pessoas que não sou daquelas pessoas que finge que não ouve, sou daquelas pessoas que ouve muito bem. O nome pejorativo como? Explica melhor. O que é? Um palavrão ou te chamam de alguma coisa? Para mim o uso da palavra preto é uma palavra pejorativa. Tu quando estás a falar de uma pessoa branca, no genérico as pessoas eles dizem, aquele branco, dizem, olha, aquele gajo, aquela pessoa. Porquê que estás a falar, quando queres referir a certa pessoa, usas o termo preto? Eu francamente, eu prefiro ser tratado por preto do que de cor. Não, mas eu acho que as duas coisas são, para mim... Porque para mim o de cor é mais pejorativo. Não, de cor é pejorativo, mas para mim preto, na minha ótica, porque é quase como estar a retirar aquilo que é a tua essência. Tu enquanto pessoa, és uma pessoa africana, de afrodescendente, tu não podes ser catalogado por uma cor que as pessoas brancas dizem e tratar-te nesse sentido, estás a perceber? Tu tens um nome, tu tens uma essência, tu tens uma personalidade. Porque as pessoas têm que... Isto era um exemplo que eu estava a dizer. Porque quando se fala de uma pessoa branca, diz, olha, aquele gajo, aquela mulher, ou aquela pessoa, mas porque é que se fala de uma pessoa negra, muitas vezes usa essa expressão, olha, foi um preto que passou ali. Porquê? Não é? Ainda agora vimos há pouco tempo nas redes sociais de um reality show
numa mesa de 8 ou 9 pessoas, uma das raparigas começou a dizer, não sei o quê, se calhar daqui a uns tempos vai entrar um preto e não sei o quê, escravo. Quer dizer, e ninguém na mesa falou. É tão banal usar estes termos aqui em Portugal, é tão corriqueiro usar estes termos pejorativos em relação a pessoas com uma cor de pele diferente, principalmente pessoas negras, que se tornou corriqueiro. E aí eu estava a dizer aquilo, que nos últimos anos esta abertura para ser racista aumentou de forma estonteante, não é? Mas, por exemplo, se eu passar na mesma rua, vão dizer vai um gordo ali. Se passar um viadinho, vão dizer vai uma bichinha ali. Se passar um careca, vão dizer vai um pocatelha ali. Se passar um preto, vão dizer vai um preto ali. Você acha que esse comentário do vai um preto ali é completamente diferente de todos os outros que eu falei? Não, eu acho que todos os outros são graves. Eu acho que todos os outros não têm que ser feitos. Porque se eu vir uma pessoa gay, se eu vir uma pessoa, sei lá, um careca ou qualquer coisa, eu não me vou referir ao facto de ser careca. Para mim é indiferente ser careca. É um homem que está ali. Para mim é diferente se aquela pessoa é um gay ou se é uma lésbica. É uma pessoa que está ali. Para mim é diferente se aquela pessoa é uma pessoa negra ou uma pessoa branca. É uma pessoa que está ali. Agora, as pessoas que têm este racismozinho disfarçado têm tendência, olha, vai ali o preto. As pessoas que têm muitas vezes que têm estes preconceitos interiores, muito mais facilmente categorizam e estereotipam as pessoas do que propriamente, para mim era muito mais fácil, olha, passou ali aquele gajo. Olha, passou ali aquela bacana. Agora, olha ali um preto. Foi o preto que passou ali. Estás a ver? É o preto, é o preto. Não, isso, eu já não aceito isso. E depois se você pegar o gordo, a bichinha, o careca e o preto, ou o negro, e colocar os 4 num carro de marca da mesma cor, e os 4 carros passarem por uma operação stop, eu tenho certeza de quem é que vai ser parado. Isso também não tenho dúvidas nenhumas. E eu não sou black. Eu não sou black, mas eu vejo, inclusive, parado, às vezes, por próprios policiais negros. Claro. Tu sabes que muitas vezes, isto é assim, não é o facto de tu seres negro que muitas vezes te impede de discriminares outra pessoa negra, não é? Tu vives num sistema que oprime e muitas vezes o oprimido quer tornar-se o opressor. E muitas vezes este sistema acaba por ser reproduzido nas relações interpessoais que nós temos. Aliás, a maior arma do opressor é a mente do oprimido, né? Exatamente. Dizia Steve Biko. Exatamente. E tu sabes que uma das coisas que os países colonizadores fizeram foi dividir, foi categorizar, não é? Porque é muito mais fácil tu conquistares e dominares um povo se o subdividires em categorias, em populações. Eu não sei se vocês alguma vez foram a Cabo Verde. Em Cabo Verde há uma prisão na Ilha de Santiago, de onde eu sou originário. Há uma zona que se chama Tarrafal e lá há uma prisão, que é a prisão de Tarrafal, que era muito conhecida, que no regime do Estado Novo, não é? No regime salazarista, eram enviados os presos políticos. E lá na prisão de Tarrafal, eu lembro-me da primeira vez que vi que a própria prisão estava dividida. Num lado eram os presos políticos que vinham de Portugal, no outro lado eram os presos políticos angolanos, no outro lado eram os presos políticos da Guiné-Bissau, no outro os cabo-verdianos. Ou seja, sempre houve esta tentativa por parte do colonizador de subdividir de forma a conseguir dominar. Não é? Porque obviamente nós sabemos que quando as pessoas estão unidas é muito mais difícil deixarem que sejam dominadas. Nós estamos em 2026, ano passado foi 2025, e surgiu um novo partido político em Portugal que dispara para todos os lados. São os imigrantes, são os ciganos, são os negros. Como é que você vê esse tipo de discurso vindo de um partido político? O discurso vindo de um partido político é exatamente o reflexo daquilo que parte da sociedade pensa. Porque este partido político que apareceu em 2019 nunca teria tido este crescimento se não tivesse uma base para crescer. E essa base é exatamente os votos e a confiança que ganhou de grande parte da sociedade. Jamais este partido iria crescer da forma exponencial que cresceu se não tivesse uma base eleitoral muito forte. E o que acontece é que, como eu estava a dizer há bocado, houve pessoas que começaram a se identificar com o discurso a sair da toca, a dizer, não, espera lá, este senhor aqui diz coisas que eu gosto de ouvir, eu concordo,
olha lá, agora já não posso chamar preto a um preto, cigano a cigano, mas posso chamar um homem de mulher. Este tipo de pessoas que anda por aí são as pessoas que começaram a sair da toca. E outras pessoas, que hoje a porcaria do racismo, hoje em dia é tudo racismo. E este partido, e as pessoas que estão à frente desse partido, normalizaram e banalizaram essas situações. E daí ter havido. E é preocupante vermos que estamos a falar de um partido que teve 1 milhão e não sei quantos mil votos. Quase 2. Portanto, nós conseguimos ver que há uma grande fatia da sociedade portuguesa, não é? Que concorda e que corrobora este tipo de pensamento. E você acha que as pessoas que se identificam com isso já têm o racismo implantado, Claro. o chip do racismo implantado na mente delas? Claro, só não tinham era uma representatividade. E agora tem. Essas pessoas sempre foram o que foram. Só que o que é que acontecia antes este partido e estes movimentos reacionários terem aparecido no panorama político em Portugal? As pessoas, eu não posso dizer isto porque isto vai parecer mal e ainda vou-me pôr em problemas, não sei o quê. Hoje em dia já não existe isso. Como as pessoas sabem que existe uma grande hipótese de haver um futuro primeiro-ministro, um chefe de governo em Portugal, que se venha desse partido, as pessoas já se sentem à vontade. Você reconhece isso? Eu reconheço isso, não tenho dúvidas nenhuma. Vai acontecer? Eu espero que não, mas acho que há uma hipótese muito grande de acontecer. E eu digo isso com base naquilo que temos vindo, porque o partido foi sempre assim. O partido não estagnou. O partido foi sempre assim, passo a passo. Este partido apareceu em 2019. E nós apareceu em 2019 com um deputado, e nós estamos em 2026, se eu não estou em erro, eles estão com mais de meia centena de deputados no Parlamento. É um dos crescimentos mais surreais que eu já vi, e eu acompanho muito a política aqui em Portugal, é um dos crescimentos mais inacreditáveis que eu já vi a nível de representação parlamentar. Portanto, aquilo que acontece é que eu acho que se não for feito nada para travar esse crescimento, será uma questão de tempo até esse partido conseguir chegar ao governo. E o que é que poderia ser feito para travar esse crescimento? Eu acho que tem que haver... eu acho que a primeira mudança acontece nas ruas. Acontece com a mobilização nas ruas. Aqui, Portugal já mostrou há 51 anos atrás, 52 anos atrás, vai fazer 52 agora em abril, que Portugal é um país em que o povo pode sair às ruas, porque o povo saiu às ruas, juntamente com as forças militares, noutro contexto, e conseguiu derrubar um regime que tinha muita força, não é? E eu acho que a única forma de fazer frente começa nas ruas, mas também começa dentro de casa, cada família, dentro do trabalho, na escola, na faculdade. É aí que as mudanças vão começar a acontecer. Porque se as pessoas continuarem a manter nesta quase que a passividade à espera que aconteça um milagre e que se não existir esta proatividade em combater estes movimentos fascistas, racistas e que têm estes ideais reacionários, é uma questão de tempo até este partido e estes movimentos ganharem ainda mais poder do que aquilo que já tem. Mas, Miguel, vamos ver se a gente se entende aqui numa coisa que eu vou colocar. Vamos fechar a lente no cosmos, no cosmos do Benfica. Sim. Ok? Diminuímos bastante, não muito, mas diminuímos alguma coisa, o número populacional do universo Benfica, do país Benfica. Sim. Dentro do país Benfica existem milhões de portugueses, não só. Ok? Aconteceu o que aconteceu. Houve aquele ato de racismo que ainda não está provado, mas aconteceu o que aconteceu. Você não vê nesse universo muitas reações díspares, mesmo de pessoas negras, que até apoiaram e que até entendem a atitude do jogador argentino? É claro que vejo, não é? Mas nem aí você amplia a lente, claro, e trazemos isso para a realidade portuguesa, que já serão aí 10 ou 12 milhões de habitantes. Como é que você acha que é possível travar isso se muita gente nem está preocupada com isso? Mas é exatamente isso. Eu acho que o grande problema em relação àquilo que tu estás a referir é as pessoas não mostrarem a preocupação que têm que mostrar face ao perigo deste partido um dia chegar a governo. As pessoas, a visão que eu tenho, no fundo, as pessoas não têm consciência do as pessoas não têm consciência do perigo que é. As pessoas não têm consciência. Há muitas pessoas que, por exemplo, nunca leram o programa desse partido. É isso, é verdade. Há pessoas que vão votar e não leem o programa político. A maior parte das pessoas que vão votar é movidas nesta identificação com os valores e com os princípios desse partido. Mas aquilo que eu te estava a dizer é exatamente isso.
há muitas pessoas que não levam a sério o perigo deste partido um dia chegar ao poder. E só vão perceber o quão grave e o quão perigoso é isto que pode acontecer quando eles já lá estiverem. E uma vez que lá estiverem, depois vai ser muito difícil sair. Você acha que muita gente vai no canto da sereia? Bem, não tenho dúvida. Eu acho que sim. Não acho que tenho a certeza absoluta. Eu acho que há um canto aí da sereia, mas acho também que há muita gente que quer se deixar ir pelo canto da sereia, que tem consciência suficiente para saber que esse canto da sereia é destrutivo, não é? E é moralmente inaceitável, mas que por um motivo ou por outro querem se deixar ir, querem se deixar levar por esse canto. Vou te fazer uma pergunta que pode parecer idiota. Aliás, eu sou o rei das perguntas idiotas, mas eu não resisto. Você acha que, inclusive você chama de racismo estrutural? Sim. Quando a gente vê a pomba branca da paz e vê a galinha preta usada no despacho de macumba para fazer o mal, quando a gente vê, enfim, tantos exemplos, né? A magia branca e a magia negra. Você acha que todas essas menções e referências ao universo negro é uma forma de racismo? Não tenho dúvida nenhuma. É uma forma, e aliás é uma das formas mais antigas de racismo, que é tudo o que esteja relacionado com a negritude é mau. Mercado negro, não é? Denegrir, não Aliás, é? Só a título de exemplo, até aqui nos fios, o preto é que é o negativo. Exato. O denegrir, eu tenho minhas dúvidas se vem realmente com alguma forma de racismo. Não, mas imagina, o que é denegrir? Denegrir é manchar, é a imagem, sim. Estás a perceber? Ou seja, estás a perceber o que é que eu estou a dizer? É tipo sujar algo, manchar algo. Portanto, eu acho que há uma série de expressões, não é? Que sempre foram usadas para tentar estabelecer uma ligação entre a negritude e algo mau, não é? E não é só aí. Tu vês, por exemplo, houve um papel importante das sociedades ocidentais em embranquecer tudo, embranquecer mentalidades. Mesmo durante o período do colonialismo, o objetivo era embranquecer a mente das pessoas. Repara, tu achas que as figuras, achas que Jesus Cristo é aquela imagem do homem branco, pálido, com os olhos azuis e com o cabelo... Não é. Qualquer pessoa que conheça o Médio Oriente, neste caso Belém, onde Jesus nasceu, e aquela Israel e isso, mas alguém acha que ali vivem, são pessoas, as pessoas originárias dali, não são as pessoas que depois construíram ali povoações e ocuparam aquela terra. Mas alguém acha que Jesus é aquela imagem de cabelos assim compridos e não é. Ou seja, há aqui um processo, não é, de embranquecimento da mentalidade. Isto é, e também, nós também depois podemos até seguir para a questão da eugenia, não é? Se podemos falar do Brasil, que fez uma tentativa, da Argentina, que não fez uma tentativa, que foi muito bem sucedida neste processo de eugenização da sociedade, não é? De embranquecer a população. Portanto, acho que sim, acho que esses termos são fruto de um embranquecimento de mentalidades. E uma tentativa e bem sucedida, clara, de relacionar tudo o que é negro a algo negativo. Nós, volta e meia, jogamos futebol. E às vezes eu faço um passe aqui pro Madrinho, deixo ele isolado frente ao guarda-redes, e é só ele marcar, e eu grito, vai neguinho, marca! Você acha que esse vai neguinho tem alguma intenção pejorativa? Você acha que dá para perceber quando há maldade, quando há racismo, quando há carinho? Como é que você consegue fazer, como é que você consegue discernir isso tudo? Você está numa guerra aí com o microfone que eu vou te falar. Eu acho que, na minha opinião, quando nós já temos uma vivência e uma experiência muito grande em relação ao racismo, conseguimos distinguir e perceber e sentir a maldade da pessoa quando usa determinados termos. Eu tenho a certeza que uma pessoa que usa o termo neguinho num jogo de futebol não está a querer ofender uma pessoa negra. Mas não sei, e provavelmente no Brasil alguém, se calhar, nesta circunstância até pode se sentir ofendido. Eu estou a falar da minha vivência, daquilo que é a minha experiência enquanto homem negro em Portugal. É fácil perceberes quando alguém usa um termo para te rebaixar, para te desumanizar. E por isso eu não posso
estar aqui a dizer que é um facto. Cada vez que se usa a expressão ou neguinho ou negão, a pessoa está a querer ofender a pessoa com base na sua cor de pele. Mas aquilo que posso dizer é com certeza que para nós, pessoas negras, é fácil perceber quando alguém, principalmente uma pessoa branca, usa esse termo para nos E quando ele diminuir. passa a bola para mim, me põe na mesma situação em frente ao guarda-redes, e se eu erro, ele diz, baleia do cara! Não é? Gordo. Sabes que antigamente na escola o gordo ia sempre à baliza. Sim, ele ocupava mais espaço na baliza. Exatamente. Era. Mas eu me lembro do meu tempo de escola que eu tinha colegas que tinham os apelidos mais horrorosos, ok? Que você possa pensar, e nos dávamos todos bem, e eu não sinto o que muitos chamam de mimimi, mas eu não sinto tanta polêmica como existe hoje. Eu não sei se isso é um avanço ou se isso é um retrocesso. Indubitavelmente, assim, não adianta querer escamotear a verdade, o racismo está presente em tudo. Dá para perceber. Sim. Dá para perceber. Não posso dizer, é um exagero, não existe. Existe o racismo, existe o preconceito social, não é? Infelizmente, a gente tem sempre a mania de julgar e essas coisas todas. É lamentável. Mas também acho que, é a minha opinião, vale o que vale, também acho que estamos a viver um momento em que tudo fere. Eu não estou me referindo ao caso do Vini Júnior. Claro. Eu não estou me referindo a esse caso, porque eu acho que isso tem que ser erradicado. Claro. Porque se nós pensarmos numa instituição como o Benfica, que tem vários jogadores em camadas mais novas, inclusive muitos negros, não é um exemplo de um profissional, não é um exemplo que um profissional passe para uma turma mais nova. Não é? Não é? Agora, acho que ainda existe muita polêmica. Claro que para mim é fácil dizer isso. Claro. Para mim é fácil. Eu não tenho que enfrentar o que muita gente enfrenta todos os dias, como você disse. Mas eu prefiro ser um iludido e achar que muita coisa não é bem assim. Aliás, eu nem sei se eu prefiro ser iludido ou persistir no erro de achar que o mundo é só aquilo que eu vejo. Exato. Porque eu tenho amigos como o Madrino, tenho outros amigos negros, e convivo bem com eles todos. Daqui a pouco vai falar que eu estou falando que nem o presidente do Benfica. Mas é triste, meu. Sim. É triste que nós já estamos em 2026, eclodindo guerras aí atrás de guerras, confusão atrás de confusão, e temos ainda que estar batendo nisso todos os dias. E é importantíssimo que existam pessoas como você que realmente façam frente. Aquele episódio do avião, para quem não sabe, existe um vídeo, é só procurar, para quem está assistindo o programa de outros países, em que o nosso super Miguel Cardoso, o homem dos músculos, porque tem que ter peito para enfrentar. Não, sim. Não é qualquer um que faria o que você fez. Não é peito só físico. Acima de tudo emocional, né? Ele estava no avião em que havia outras pessoas que começaram a provocá-lo. Eu acho melhor, se você puder contar. Eu acho que a história é muito simples. Eu fui para Bruxelas a convite da representação da Comissão Europeia aqui em Portugal, só que eu nunca imaginaria que eu iria num voo da TAP com uma comitiva também do Chega. E jamais iria imaginar que eu iria estar na parte final do avião com eles. E nós percebemos, eu ia com uma colega e uma amiga minha, que é a Paula Cardoso, e nós fomos o caminho todo, nós dissemos, era o azar que nós tivemos. E naquelas 2h50, porque as pessoas têm que perceber isto, porque não é fácil. Imagina o que é que tu estás, 2h50, eu já estava, durante o voo eu já estava a pensar, mas calma, mas são 2h50 até Bruxelas, devem ser menos, porque eu já não estou... No final de 45 minutos, 1 hora de voo, eu já estava a rezar para que o avião... Mas quando você entrou no avião, você percebeu logo que estavam todos lá? Logo, porque quando eu entrei, eles estavam sentados, eu fui das últimas pessoas a entrar no avião, e sentei-me, e comecei a reconhecer caras. Aliás, uma das caras que eu reconheci é do líder da bancada parlamentar desse partido. E eu percebi, foi literalmente isso que eu disse. Vou fingir que não estão aqui, vou com a Paula ao meu lado e vamos fazer o voo tranquilamente. Isto são 2 horinhas e isto passa um instante. Mal, eu sabia que ia ser um dos piores, se não o pior voo que eu já tive na minha vida. E olha que eu já andei muitas vezes de avião. Já viajei muito. E o facto é que durante 2h50 foi insultos racistas, foi pontapés e joelhadas no banco, foi passar e puxar, por exemplo, o cabelo da Paula que tem tranças, para passar.
tudo o que tu possas imaginar que uma pessoa passa num voo e que nunca, jamais Coisa iria... de escola, né? Coisa de turma de quinto ano. Não, claro. Quer dizer, o que é que tu pensas? Eu não vou estar aqui a armar um escândalo porque eu não sou pessoa de fazer escândalos. Eu posso dizer que, às vezes, quando viajo com o meu filho e ele faz uma daquelas birras no avião porque quer ir para o corredor, eu já fico assim um bocado nervoso, porque eu não gosto muito de estar a incomodar as outras pessoas, não gosto também de chamar muita atenção. E todo aquele tumulto que aconteceu no voo, nesse voo para Bruxelas, foi fruto de 2h50 de assédio constante que nós passámos. E o que aconteceu? Quando o voo aterrou, a minha amiga e colega, que também estava em trabalho comigo, disse 25 de Abril sempre, racismo nunca mais, e aquela turma começou a focar e a ofender e a chamar nomes todos. E obviamente vejo uma colega minha, uma pessoa de quem eu gosto, a ser ofendida, vou colocar-me em defesa dela. E a partir daí o foco foi todo direcionado a mim, com todos os nomes de cariz racista que possas imaginar, todos os nomes de cariz pejorativo, e uma dessas pessoas começa a filmar e filma durante 10 minutos onde há uma troca de palavras. Mas no final acabou por colocar apenas 28 segundos desse vídeo, e esses 28 segundos são editados de forma a dar aquela ênfase à imagem do homem negro, o homem violento, o homem agressivo, que a eles lhes é muito conveniente. E ninguém no avião, mesmo tripulação, tomou alguma atitude? Não, ninguém tomou nenhuma atitude por duas razões. Primeiro, porque eu até acho que a própria tripulação tinha medo dessas pessoas. Sentiram-se um bocado intimidados. E segundo, também, quando eles faziam esses comentários de teor racista, faziam de forma a que a tripulação não percebesse. Por exemplo, quando a tripulação estava com o carrinho a ir para a outra ponta dar Coca-Colas ou cafés ou sei lá, eles intensificavam isso. Obviamente que nós, estando com eles nas filas atrás, conseguíamos ouvir perfeitamente. Mas não foi a única coisa, foi desde estarem nos corredores do avião e não deixarem pessoas passar, principalmente pessoas negras, desde o barulho, os arrotos, os grunhidos, cada vez que uma pessoa negra passava era grunhidos, cada vez que nós nos levantávamos era grunhidos, ou seja, era tudo o que tu possas imaginar de um pesadelo num voo, foi aquilo que nós passámos. E é óbvio que depois... o voo todo. Provocação ao voo todo. Foi o voo inteiro. Havia pausas, claro, de 2-3 minutos, mas depois, ou seja, a provocação não era dita diretamente para nós, mas era dita de forma a que nós conseguíssemos ouvir. E nós éramos as primeiras pessoas que estavam à frente deles, portanto, não poderia. O nosso azar foi que a grande parte do grupo que estava connosco estava nas filas à frente. Mas nós, não sei, foi uma escolha aleatória da agência que marcou os reservou os lugares, nós estávamos naquela fila. Eu hoje em dia até penso, é preciso ter muito azar para nós termos calhado naqueles, com tantos lugares que havia naquele avião, e nós fomos exatamente calhar naqueles lugares. Mas felizmente tive também já nos efeitos desta situação, tive muitas pessoas que estavam presentes e que testemunharam exatamente aquilo que aconteceu. Isso foi antes ou foi depois do debate na TV? Sobre o caso Isto foi em dezembro. Do Vini Júnior. Foi antes. Foi em dia 12 de dezembro. O debate, a questão do Vinícius foi agora há 2 semanas atrás. Ok, só para situar. Sim. Só para situar. Mas você lida bem com a pressão? Lido. Você treina isso de alguma forma? Eu não treino, eu acho que, por exemplo, nesse debate, eu senti uma grande pressão, porque estava perante algumas pessoas que já têm algum renome no comentário de futebol, mas senti uma pressão, não foi aquela pressão de eu ficar, ai meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Não. Foi sentir uma pressão no sentido de eu sentir-me responsável por, de certa forma, estar a representar a nossa comunidade e dar uma resposta àquilo que é o pensamento racista e retrógrado de muitas pessoas, principalmente algumas pessoas que estavam ali presentes. Estamos quase no final, por isso. Tens mais perguntas? Eu tenho um monte de perguntas. Então. Eu tenho um monte de perguntas. Eu estou aqui. Ô Miguel, por que um negão se amarra numa loura? Não sei, eu não gosto. Não, mas que pegamos o caso do Vini Júnior, não é? O Vini Júnior faz o que faz porque está no futebol, no Real Madrid, faz o que faz no sentido de defender, não é? Os irmãos, defender a raça. Mas tá com a louraça lá agora. E é muito comum, né? Eu já perguntei inclusive isso ao Madrino, ele disse que é por causa do contraste, da cor, não sei o quê. E eu estou perguntando você, num sentido provocatório, é claro, mas há uma atração não só do negro pela loura, como da loura pelo negro também, não é? Bom, eu acho que não podemos falar no negro de forma geral, mas eu posso explicar isso, porque eu acho que é muito fácil explicar, e isso também tem que ver com o racismo que se sente. E eu vou-te explicar porquê.
durante a vida, o homem negro é muitas vezes posto num lugar de Rebaixamento total. rebaixamento total. É assim que tu lidas, seja no teu trabalho, seja na rua, seja... a sociedade faz-te constantemente saber que o teu lugar é lá o mais baixo possível. De repente, tu tornas-te um grande jogador. Ganhas muito dinheiro. Tens uma posição financeira que te permite fazer o que fazer e dizer o que te apetecer. A primeira, e isto é uma coisa que eu reparo, que a primeira... Porque eu também ao mesmo tempo não gosto de definir muito aquilo que são, porque as pessoas têm sentimentos, as pessoas podem gostar, as pessoas podem se apaixonar, mas há uma tendência muito para namorares com uma mulher loura, com aquele protótipo de mulher muito bonita, para mostrares àquela sociedade que te rebaixou, afinal, eu tenho dinheiro e tenho a mulher que vocês consideram a mulher mais bonita. É quase como uma necessidade de responder à sociedade, àquilo que foi o rebaixamento durante muitos anos, e por isso, muitas vezes a pessoa se relaciona com uma mulher de forma a dizer, estão a ver? Há uns anos atrás estavam-me a pôr ali abaixo, estavam a dizer que eu nem sequer humano era. Hoje em dia tenho dinheiro e tenho uma loira de olhos azuis. Eu acho que há muito este pensamento do subconsciente. Transforma a mulher num troféu. É quase como num troféu. Eu não estou a dizer que a pessoa em si diz, não, isto é um troféu. Mas o facto de estar relacionado com uma mulher loira, bonita, de olhos azuis, como é o caso da Virginia, por acaso eu não sei se ela tem olhos azuis ou não, mas é quase como uma resposta. Eu não diria como troféu, mas é como uma resposta. É dizer, estás a ver? Duvidavas de mim, rebaixavas-me àquele ponto, olha como é que eu estou agora. Tenho dinheiro, tenho uma mulher que vocês consideram bonita, portanto agora tens de estar caladinho e ver aquilo que é a ascensão. A ascensão de um homem negro muitas vezes parece que tem que estar, e eu não acredito que isso tenha que ser regra, mas parece que tem que estar ligado ao tipo de pessoa com quem se relaciona. E eu não acho que isso faça muito sentido. Mas também acredito que as pessoas se apaixonam e apaixonam-se pela pessoa em si e não por aquilo que a pessoa é fisicamente. Miguel. Qual é a cor dos olhos da Virginia? Não faço a mínima ideia. Também não olhou para os olhos dela, né? Não faço nem. Eu só fiquei a conhecer a Virginia com o Vinícius. Eu acompanho mais o Vinícius do que a Virginia. Mas a Virginia já era, eu acho que ela já era muito conhecida antes de... Sim. E as tantas têm tanto dinheiro ou mais do que o próprio Vinícius. Não faço a mínima ideia. Miguel, estamos mesmo no final, porque ao mesmo tempo, mas eu tenho só aqui umas questões antes de ir para as perguntas da praxe. Dito de forma clara, trabalha na área também do imobiliário. Exato. E nós vemos muitas das vezes um racismo até dentro desta área no que diz respeito ao arrendamento. Sim. Que eu já ouvi pessoas, por exemplo, a dizerem não. E aliado a um certo preconceito, este microfone está. Ele está sempre a descer, não sei porquê. O microfone devia estar sempre em pé. E o que acontece? Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, que dizem de forma clara: pretos, brasileiros, não quero. Lembras que nós no início estávamos a falar da questão de criminalizar o racismo? Exato. E a xenofobia? Em casos como esses, tu achas que aqui alguém em Portugal vai preso ou enfrenta um processo criminal porque nega o arrendamento a uma pessoa com base na sua cor de pele, na sua origem? Tu achas que uma pessoa que diga eu não arrendo o meu apartamento e o meu imóvel a um brasileiro ou um africano ou a um indostânico, tu achas que essa pessoa vai enfrentar algum processo criminal? Não vai. Mas eu tenho que perguntar, porque a minha função é essa. Isso é real? Isso existe? Isso existe e existe com muita frequência. Às vezes até existe, eu sei que existe porque já aconteceu comigo, e não foi só uma vez. Uma das coisas piores... Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, sim. Eu já, numa outra participação que eu tive num podcast, expliquei que houve uma vez que eu falei com uma pessoa ao telefone, um proprietário de um apartamento, só que o proprietário do apartamento ao telefone não percebeu, comigo a falar, sim, qual é que era a minha cor de pele. Quando eu chego, bati à porta, eu disse, senhor Manel, eu estou a caminho, daqui a 10 minutos chego aí, eu gostei muito do seu apartamento, é de facto perto do metro, dá para eu ir para a faculdade e vai ser uma coisa, para mim é ótimo, e olha, eu posso pagar já o depósito, o primeiro mês, o último mês, posso pagar tudo, eu só quero é fazer isto da forma mais rápida possível. Venha, Sr. Miguel, venha, porque daqui a nada eu despacho já isto, mostro já tudo, e se for preciso tratamos já tudo, você paga e dou-lhe as chaves. Quando eu chego, bato à porta, assim que a pessoa abre a porta, olha assim para mim, parece que tem ali 2 ou 3 segundos de espanto, e eu digo, sou o Miguel, e ele depois começou, ok, olha, a casa de banho é ali, a cozinha é ali, a sala é ali, pode ver que eu estou com pressa. E eu já, sim, eu digo, logo já a despachar, e eu já ali comecei a dizer, o tom de voz mudou, já está...
Sim, olha, despacho que nós temos que ir andando. E eu comecei a ver, não é? Cozinha, casa de banho, e depois quando vou ter com ele, digo assim, então, ó, Sr. Manel, podemos então tratar das coisas? Não, é que eu tinha já o apartamento apalavrado a outra pessoa. Eu tinha o apartamento, mas então, Sr. Manel, eu falei consigo há 30 minutos atrás, pois é, mas é que ontem veio cá uma pessoa, eu esqueci-me. Mas, Sr. Manel, por amor de Deus, então eu vim aqui, disse-me ainda há 15 ou 20 minutos que estava disponível para ver. Não, mas o que é que eu faço? Já tenho apalavrado com outra pessoa, agora não vou deixar outra pessoa pendurada só porque você quer o apartamento. E aquela coisa a mim começou-me a subir aqui um foco de tristeza e raiva ao mesmo tempo, e eu saí do apartamento, entrei para o carro onde estava com um amigo meu, branco, o nome dele é João, e eu disse assim, João, vamos esperar aqui só 15 minutos, depois liga para este número e pergunta se este anúncio está disponível. Esperámos 15 minutos e o meu coração a bater a 1000. 15 minutos depois o João pega no telefone, liga, toca, atende o Sr. Manel, e o João diz, olá, muito boa tarde, o meu nome é João Carvalho, eu vi aqui um anúncio numa plataforma de arrendamento e queria saber se eu posso marcar uma visita. Oh João, pode marcar visita, quando é que é vir cá? Eu vou estar aqui hoje até às 7 da tarde, venha cá hoje. E o meu amigo desligou e eu disse assim, filha, como é que é possível? Como é que é possível? E eu sei de outras situações onde pessoas que têm um sotaque forte, um sotaque africano forte, ou pessoas do Brasil que falam e automaticamente dizem não está. Mas depois passas a outra pessoa que já tem sotaque português e dizem que tem. Portanto, o racismo habitacional é um racismo que existe. Sim, aliás. E é aí que nós falamos da questão de criminalizar o racismo e a xenofobia, não é? Porque as pessoas que praticam esse tipo de... A pessoa não é obrigada a arrendar o imóvel a quem não quer. Exato. Mas a pessoa não pode usar a origem e a cor de pele da pessoa como um fator predominante para decidir não arrendar o imóvel a uma pessoa. E isso deveria ser considerado crime, e em Portugal, infelizmente, não é. Aliás, há casos já de pessoas que preferem indicar outras pessoas para irem para a frente, para tratar de tudo, e eles ficam... Há pessoas que... O que acontece mais em Portugal agora é pessoas, sejam brasileiras, sejam indostânicas, sejam de origem africana, que falam com amigos ou conhecidos portugueses e que lhes pagam para eles assinarem um contrato, para eles irem para a frente e dizerem, olha, é comigo. Mas depois quem vive nos apartamentos são essas pessoas. Tu vês a dificuldade que é, e aí é que tu vês o racismo estrutural em Portugal. Porque se fores perguntar ao proprietário, ele vai dizer, não, eu não sou racista. Eu simplesmente eu vou arrendar o meu apartamento a quem eu quiser. Mas no fundo, qual é que foi o fator predominante para não ter feito esse arrendamento? Vou lançar um desafio aqui para você que está assistindo. Deixa aqui um comentário confirmando se já aconteceu com você também esse tipo de situação. Deixa aqui um comentário aqui embaixo para a gente depois perceber como é que é essa história. Madrino, a conversa está muito boa. Mas temos que ir embora. Está tão boa que o tempo voou. Voou no instante, é verdade. Sim. O Miguel também é... Miguel é fácil de ser entrevistado. É fácil. Por que nós estamos aqui os dois, né? Ela põe o voo logo. Não pode ser o voo para Bruxelas. Agora não pode ser para Bruxelas. Mas Miguel, vou só fazer lá com uma pergunta da praxe, agora a título pessoal. Sim. Olhando para trás, que conselhos terias hoje em dia, tendo em conta em tudo que já passaste? Daria a você. Sim, a mim. Eu acho o Miguel de hoje encontrasse o Miguel lá do início. Sim, eu acho que o Miguel de hoje é um Miguel muito mais maduro e a forma como olha para a vida e para todas as incidências que a vida nos traz, olha de uma forma muito diferente. E eu, quando era mais jovem, era um jovem mais... Impulsivo. E eu diria que faz parte do crescimento ser impulsivo, mas também faz parte, a certa altura, percebermos que a impulsividade e a irracionalidade muitas vezes são inimigas daquilo que são os objetivos que nós queremos atingir. Portanto, aquilo que eu diria ao Miguel de 15 ou 16 anos, calma, respira, pensa e tenta agir com serenidade e com reflexão, porque se muitas vezes agirmos com impulsão e de forma irracional, os efeitos vão ser desastrosos. Você diz isso ao seu filho? Não sei se você tem filhos. Tenho um filho de 1 ano e meio. Mas não lhe digo desta forma, mas faço questão que ele possa aprender com aquilo que o Miguel é hoje em dia, porque obviamente o meu filho para mim é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Ele é o significado daquilo que é a minha vida neste momento, e eu quero obviamente que ele seja uma pessoa no futuro, que seja uma pessoa com valores, com princípios e que acima de tudo possa contribuir da forma mais positiva para a sociedade. Como defines a vida em uma palavra? Difícil. Difícil. Okay. Difícil é a resposta ou difícil é a palavra? É a resposta. É a resposta. Miguel, gosta de chocolate? Se eu gosto de chocolate? Sim.
Gosto. Então temos uma surpresa. Tem uma caixinha para você aí na sua mesinha cabeceira. Uma oferta da Chocolate Boutique ou da Boutique Chocolate. Qual o nome? É uma oferta do nosso patrocínio, Boutique Chocolate. Boa. Aqui, pessoal. Não vou dividir com ninguém. Não, quando é que faz anos? Dia 3 de Abril. 3 de Abril? Sim. Sério? 40 anos. Eu também faço 3 de Abril. Ah, é? Já tem algo em comum, tá? Quando for fazer anos, então temos a Cleo Eventos, melhor decoradora de norte a sul do país, melhor mesmo, top. Faz tudo. Faz tudo. Casamento, divórcio, enterro de sogra. Um espetáculo. Não entendo só que não, porque eu gosto muito da minha sogra. Mas eu não quis dizer isso. Um abraço para a Cleo Eventos. Um abraço para o Fernando e para a Camila da Chocolate Boutique. Ou é Boutique Chocolate? Eu não sei o nome. É uma vergonha. É alguma coisa assim mesmo. Miguel, obrigado por este momento. Obrigado eu pelo convite. Espero que vocês tenham desfrutado. Eu desfrutei muito e foi um prazer estar na vossa presença. Você vai ter que olhar para aquilo. Acabou. Você vai ter que olhar para aquela câmera. Sim. Vai ter que se apresentar. Sim. E deixar uma pergunta para o nosso próximo convidado, que nós não sabemos quem é. Ou convidado. Então, uma pergunta para a próxima convidada será. Ou convidado. Ou convidado. Como é que te posicionas em relação a determinadas injustiças sociais? Já tivemos uma pergunta assim parecida, não? Acho que sim. São tantas. Miguel, obrigado mais uma vez. Subscrevam o canal, comentem que este episódio de hoje tem muito conteúdo e dão os vossos pareceres também, tá bem? Até já, daqui a 15 dias e malemba. Não levem a vida tão depressa. É verdade. Abraço, fiquem bem. Abraço. Obrigado, Miguel. Obrigado. Felicidades. Obrigado,